Papel, mobiliário, madeira e cortiça continuam a ser os pesos pesados da economia florestal portuguesa. Não existem estatísticas oficiais que tracem o retrato completo de todos os componentes do setor, mas sabe-se que têm contribuído para a criação de riqueza, investimento e produtividade do país, assim como para o emprego, cerca de 75 mil postos de trabalho em cerca de 10 mil empresas, que juntas já exportam mais de 5 mil milhões de euros, dando um contributo de cerca de 4,5% ao PIB português. Mas outros números têm o Centro Pinos, que analisou taxas de execução de fundos comunitários para a prevenção e valorização da floresta portuguesa, uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais agentes da fileira, incluindo representantes de produção, prestadores de serviços, indústria, administração pública e até ensino superior e setor financeiro. Nesta altura, todos de olhos postos num verão que está por chegar e face às previsões de seca e densidade de florestação, detectada nesta altura do ano, de norte a sul do país, já com muitas preocupações, que trazem à antena da TSF João Gonçalves, o presidente da direção do Centro Pinos. Está toda a gente assustada, porque quer queiramos, quer não, a distribuição das chuvas ao longo do ano não tem sido conforme estávamos habituados, o que cria momentos de grande intensidade de seca, e tendo nós uma vegetação, uma regeneração vegetativa bastante forte, graças ao nosso clima, essencialmente na zona litoral centro e norte, onde tem uma distribuição de precipitação, portanto, uma quantidade de chuva maior, concentra-se muita vegetação. Ora, essa vegetação associada a períodos longos, sem qualquer umidade, e momentos com temperaturas elevadíssimas, toda esta situação associada a comportamentos menos adequados dos cidadãos, que utilizam o fogo sem o devido cuidado, muitas vezes, sem o direito de o utilizar, ou sem ter a preparação para a utilização do fogo, isto, quando começa, não para mais. Mas há aqui outros desafios, porque as matas também não estão limpas, não é? Porquê? Sim, de facto, temos que estar preocupados. Tivemos um período muito mau em 2017, não podem morrer pessoas. O nosso património não se pode pauperar assim, com esta velocidade. Isto não pode acontecer de uma forma tão regular como está a acontecer. E então, obviamente que falou-se na floresta como nunca se falou-se nos diagnósticos, falou-se em necessidades, e depois ia chegar onde estava agora a Ana a chegar. Há medidas. Mas então, que medidas é que faltam? Podemos até começar pelo início, no caso do PDR 2020. O PDR 2020 é um plano de financiamento que ainda está a decorrer, porque ainda existem ações para executar neste momento. Esse PDR 2020 começou em 2014 e ainda está em execução. E, de facto, ele foi desenhado para ser utilizado de uma forma que, no entender do Centro Pinos, não é a que está adequada ao que precisamos. Porque nós somos um país onde a zona mais produtiva e a zona, além de ser a mais produtiva, a zona mais difícil de gerir pela sua multiplicidade de proprietários, o que resulta em pequeníssimas propriedades, porque somos um país que tem mais de 400 mil proprietários, e às vezes um proprietário tem várias parcelas. Um país onde a parcela média não supera os 2 hectares, eu estou falando em médias, não estou a falar da dimensão mais frequente, na chamada moda. Qual é o tamanho mais frequente, mais comum na propriedade do minifúndio do centro e norte? É muito menos de 2 hectares. E essa gente, essas pessoas, não têm tido acesso de uma forma recorrente a apoios dirigidos para elas mesmas. O que acontece, e que toda a gente já ouviu falar, a Ana também de certeza que já ouviu falar, se não fazem a gestão, até dizem, entre aspas, se não limpam, como se o subbosque de uma floresta fosse sujidade, não é? Portanto, se não gerem as vossas áreas, podem ser multados. Mas a realidade, o que mostra, é que boa parte dos terrenos ainda não foram limpos e muitos proprietários queixam-se que, apesar dos pedidos de ajuda a entidades públicas, não existem meios para responder a todos. Porquê? Exatamente, porque se concentra numa pequena janela temporal a necessidade de gestão das matas, em época pré-fogo. Mas eu estava também a referir que o pequeno proprietário nem sequer tem ajuda que lhe permita contratar uma pessoa, às vezes nem é preciso máquinas, nem são empreiteiros.
alguém que ajude, que tenha uma roçadora, que faça o serviço de moto ou manual, que é o serviço ou manual de remoção dos matos e herbáceas na sua própria área, para ele conseguir cumprir com o que lhe é pedido por lei e assim ir gerindo as suas áreas. Para além de, em determinada escala, não haver meios, do outro lado é que os apoios também nunca existiram. E o PEPAC, que é o novo quadro de financiamento que vem a seguir ao PDR, que é o Plano Estratégico da PAC, e para quem não está a ouvir, a PAC, portanto, é um conjunto de medidas para apoio à área agrícola e florestal, e a questão é, essas ajudas não chegam às áreas que são as áreas mais necessitadas e de gestão florestal mais complexa do nosso país. Mais uma vez volto a referir que é o centro e norte, onde há pequena propriedade, mas é essa pequena propriedade que suporta a indústria florestal, nomeadamente da fibra do pinho e de outras. É onde se vai buscar a maior fatia da produção dessas áreas florestais, sejam elas para o que forem. Mas o que é que falta nesta altura para adequar a resposta à realidade? É o que temos. Quer queiramos, quer não, podemos fugir, mas não podemos evitar esta... E não há apoios à pequena propriedade. Pronto, é exatamente isto. Estamos à espera agora, há um novo programa anunciado, que é o Vale Floresta, um programa no Orçamento do Estado e do Fundo Ambiental. Está neste momento em 3 milhões de euros. Estamos à espera que saia, que seja divulgado, e o Centro Pino está com muita expectativa e que este novo programa, o Vale Floresta, seja simplificado, seja muito fácil de utilizar pelo pequeno proprietário e faça de facto a diferença para ajudar à gestão florestal na pequena propriedade. Isto para nós é fundamental. Os números mostram que a taxa de execução das medidas de prevenção de incêndios é apenas de 45% e contrasta com a execução do PDR 2020 de 78%. Também a taxa de execução do ponto de referência da recuperação de floresta é apenas 35%. Como é que se chegam a estes números díspares? Neste caso, isto são constatações baseadas nas diversas fontes que nós consultamos, da execução financeira do PDR 2020 até 31 de dezembro de 2022, e de facto os números são baixos. Os números são baixos, não lhe posso, digamos, indicar as razões que estão na base da taxa de execução do PDR ser de 78%, que é bastante mais elevada do que a taxa de execução, neste caso da prevenção ou no restabelecimento da floresta. Eu não lhe sei explicar porquê, de facto ela ficou muito aquém do que poderia ser, mas ainda mais se me permite levar isto para outro resultado, o que nos deixa também bastante, digamos, preocupados, é que 60% das medidas das candidaturas de prevenção ficaram sem dotação. Ou seja, não houve dotação orçamental para 60% do total das candidaturas. De facto, é muito preocupante, porque o que nós precisamos no nosso país, que não falta de facto, é prevenção. Já no que respeita às dotações orçamentais das medidas de recuperação, sem dotação apenas ficámos com 4%. Também são menos candidaturas, mas de facto é muito preocupante, porque nós precisamos muito, muito de prevenir. Obviamente, recuperar já é correr atrás do prejuízo. Falou do Orçamento de Estado de 2023, que previa também uma dotação orçamental de 5 milhões para a medida do Vale Floresta. No entanto, o orçamento do Fundo Ambiental para este ano, e publicado em março, refere apenas 3 milhões. O que é que se passa aqui? Afinal, que medida é esta do Vale Floresta? Eu não sei dizer a razão, mas de facto houve uma redução da dotação, portanto, do orçamento, para 3 milhões, mas de qualquer maneira o Vale Floresta ainda não saiu, ainda não sabemos ao certo, claramente, do que estamos a falar. Temos expectativas, como lhe disse há bocadinho, mas ainda não sabemos do que estamos a falar. Mas o Vale Floresta pode ser a medida pela qual temos vindo a lutar, pode ser uma revelação, pode ser que tenha a adesão que esperamos que tenha e que tão necessária é na propriedade pequena, que é aquela que temos mais no nosso país. E em termos de política florestal e energética, haverá falta de articulação com os riscos de queima da madeira para a produção de energia? De facto, há aqui uma articulação que é difícil de entender, é um contrassenso. É que quando se utiliza madeira que
serve para criar valor, madeira que serve para serrar, para triturar, para fazer postes, para criar resina e consegue produzir produtos que vão imobilizar o carbono durante tantos anos e estão a utilizar esta madeira para queimar, alegando, com base na diretiva europeia, que a madeira é neutra em termos de, digamos, de emissão de CO2, quando tem evidências científicas sólidas que a queima da biomassa origina mais emissões de carbono, e as atuais políticas energéticas continuam a assumir que a queima de biomassa é neutra em carbono, isto é uma coisa que vai ter que acabar. Vai ter que acabar porque está a ser posta em causa já cada vez mais. As pessoas têm que entender que quando queimam pellets nas suas estufas de casa, estão a queimar troncos de árvores moídos várias vezes e depois aglomeradas essas partículas pequeninas para fazer as suas pellets. Têm que o fazer, mas em consciência. Não podem pensar que ao fazer essa queima estão a reduzir as emissões que têm se utilizarem outra fonte alternativa de energia. Porque, de facto, hoje as evidências mostram que queimar carvão não tem mais emissões do que queimar madeira para o mesmo fim. Por outro lado, a questão da biomassa é que o cidadão comum, quando eu falar de biomassa para energia, na sua ideia, alguns acreditam que até estão a queimar materiais como os matos, ervas, limpezas de jardins, limpezas da floresta, digamos, de gestão florestal, quando na verdade estão a queimar exatamente madeira que teria utilização para outros fins que dão muito mais valor e muito mais emprego e ajudam muito mais empresas a criar valor e emprego no nosso país. Primeiro que tudo, nós não temos uma definição clara do que é biomassa e qual é a biomassa que deve ser utilizada para a produção de energia. Nós defendemos o princípio do uso em cascata da biomassa, porque uma árvore toda ela é biomassa, mas o tronco deve ser utilizado onde ele, de facto, cria mais valor para a sociedade. Quer dizer, tudo isso deve ser perfeitamente esgotado antes que depois as sobras de tudo isso possam ser queimadas, ou como resíduo industrial, ou resultante da gestão florestal. Isto deve ser clarificado, devíamos ter uma definição clara, honesta, para toda a gente saber o que está a fazer, pelo menos. No caso das pellets para energia, a questão de estar a queimar pellets em centrais no estrangeiro, portanto, são de árvores que crescem em Portugal e que saem daqui com um valor acrescentado baixíssimo para queimar em grandes centrais no estrangeiro. Isto devia ser, de alguma forma, observado. E regulado, não? Exatamente. Porque veja, por exemplo, só para ter uma ideia desta dimensão, há uma grande empresa no Reino Unido, que é uma das maiores da Europa, se não a maior da Europa, que queima pellets, não é? Para a produção de energia. Eles são responsáveis por produzir 6% da energia necessária ao Reino Unido. Para tal, recebem 1,7 milhões de libras por dia. Portanto, é um subsídio que os europeus estão a pagar para estes fins. Portanto, se o continuarmos a pagar, que seja em consciência. Mas não podemos chamar às coisas o que não são. E então, só para dar-lhe este exemplo de uma coisa muito engraçada. O Conselho Científico deste enorme gigante económico e de produção de energia aconselhou que deixassem de considerar neutra as emissões da queima de madeira na própria central, onde eles são conselheiros. Veja, de facto, há aqui matéria que deve ser repensada, há contrassensos. Não podemos deixar andar as coisas como se não soubéssemos o que estamos a fazer. É uma questão que nos deixa bastante preocupados. A questão depois, que também o que está a passar, são estas centrais fotovoltaicas gigantescas que ocupam áreas imensas. Uma destas centrais ocupa mais de 500 hectares, por acaso é um caso emblemático, que é a central solar do Paiva, já está licenciada e que pode implicar o abate de mais de 500 hectares de pinheiro bravo. Ora bem, um pinhal com esta dimensão suporta muita economia. A questão é, será que nós não podemos repensar a colocação dos painéis em áreas já ocupadas, que não têm ocupação florestal ou que têm pouca aptidão para a ocupação florestal, em vez de cometermos este tipo de ações, ou seja, estar a cortar florestas que na prática são décadas, em muitos casos, no caso do Pinhal, são décadas de captação e armazenamento de carbono que estamos a tirar para colocar as chapas de solares ou fotovoltaicas. Eu não sei, mas acho pouco claros os cálculos feitos e acho que, independentemente de tudo, esta revolução pode ser feita na época em que estamos, sem perdermos aquilo
e o carbono que já lá está armazenado e que continuaria armazenado. Portanto, podemos concluir que são tudo ameaças à sustentabilidade do setor florestal. Exatamente, à sustentabilidade do ambiente ambiental. Eu, neste caso, falo, isto são impactos ambientais de grande magnitude, porque quando queimamos madeira, se essa madeira tem utilizações de maior valor acrescentado, e no caso da fileira, por exemplo, do pinheiro, temos 57% de valor acrescentado bruto. Se nós estamos a utilizar um recurso endógeno, maior é esse valor. Estamos a importar madeira de outros países para transformar, perdemos esse valor nesta balança. Ou seja, se utilizarmos os bens pelo princípio de cascata, nós estamos a alocar o maior valor onde vamos tirar maior resultado. Isto aqui eu não estou a falar só da economia, estou a falar da questão económica, que é importante, não é a única importante, mas acima de tudo a questão ambiental. Eu não posso estar a queimar madeira dizendo à comunidade civil que a madeira não tem emissões, que é neutra do ponto de vista das emissões de dióxido de carbono, porque ela se renova. Ora bem, se eu cortar uma árvore com 70 anos e plantar outra, ela renova-se em 70 anos. Mas aquele volume de carbono, aquele peso de carbono que está ali naquele momento, vai para a atmosfera. Não é preciso ser-se um cientista para entender isto. Portanto, o que se está a fazer, de facto, é que há um contrassenso. Até isto que me preocupa. Agora, se me diz, e o setor perde? Pois, obviamente, perde, porque estas indústrias que existem no nosso país e que são responsáveis por 80% dos empregos do setor industrial florestal, no caso da Fileira do Pinho, 80% dos empregos do setor industrial concentram-se na Fileira do Pinho e 88% das empresas também. Ora, estas empresas estão a passar por dificuldades porque existe uma carência superior a 50%, portanto um déficit de matéria-prima superior a 50%, e estas empresas estão a suportar custos, pressões e falta de matéria-prima para desempenhar e manter os seus empresas e a sua atividade, e por outro lado está-se a financiar indiretamente a queima de madeira para energia. Mais uma vez ponho, com emissões neutras de dióxido de carbono. E isso não é verdade. Isso não sou eu que o digo, há inúmeros estudos que o dizem e é muito fácil encontrá-los. Há instituições a nível europeu a lutar todos os dias para que se acabe de considerar a madeira como emissões neutras a nível de dióxido de carbono. Só mesmo para terminar, em termos de atividade, o que é que o Centro Pinos definiu para o plano de atuação deste ano? O Centro Pinos é uma associação para a valorização essencialmente da floresta do pinho, mas para toda a floresta. Nós não temos fins lucrativos e temos na nossa fileira todas as partes interessadas. Temos representantes da produção de florestal, prestadores de serviços, indústrias, a administração pública, o ensino superior e o setor financeiro. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a investir como conseguimos. Temos um pomar de produção de sementes, primeiro pomar seminal de produção de sementes, portanto, digo primeiro no sentido que foi produzida à base de semente, vai produzir sementes com várias origens do nosso país e a semente que de lá vem, que vai ser produzida nesse nosso pomar, vai servir, espero, com muito bons resultados para qualquer área do florestal do nosso país. Também temos uma área de demonstração na zona centro do país, onde estamos a reunir todos os interessados, todos os nossos associados, no sentido de mostrarmos quais são as melhores práticas, como se deve gerir e reunirmos, partilhar conhecimento e comunicar. O Centro Pinos, a vocação do Centro Pinos é comunicar. É comunicar no sentido de valorização da floresta do pinheiro e da floresta portuguesa. Portanto, é o nosso papel e tentar influenciar todas as medidas de política que nós achamos necessárias e fundamentais para criar uma riqueza excepcional no nosso país, porque nós temos um país com uma enorme vocação florestal e temos que ser capazes de que esta floresta sirva a todos de uma forma satisfatória, porque o que temos hoje é uma floresta que não satisfaz ninguém. A nossa floresta pode melhorar muito, pode ser gerida no sentido de melhorar muito, satisfazer as necessidades das gerações vindouras, satisfazer as necessidades, quando digo necessidades, é pelos serviços do ecossistema também, pelo ambiente, pelo armazenamento e captação de carbono. Não sei se sabe, mas o Pinhal foi considerado no Inventário Florestal número 6 o maior reservatório da floresta portuguesa em carbono. Portanto, é isto o contributo que nós queremos ainda aumentar mais, com todas as medidas que tomamos e de influências que podemos ter
ao nível do Governo, ao nível do Estado, ao nível dos produtores florestais que estão connosco na nossa mesa de trabalho sempre e todas as partes interessadas. É uma organização aberta para criar valor para o nosso país e para a fileira florestal. Essa é a nossa vocação.